Eu acabei de descobrir que eu gravei um pedaço do vídeo e não estava gravando. Ai, que felicidade! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani e você está aqui em mais um vídeo no Book Galaxy. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, dá o seu like, dá o seu apoio aqui. E se você já é inscrito, bem-vindo, muito obrigada por estar aqui em mais um vídeo no canal. Então, vamos logo para esse vídeo. Pessoal, para o vídeo de hoje eu trouxe mais uma lista de livros de um tema. E o tema é livros que me fizeram chorar. Não necessariamente de tristeza, mas que me emocionaram a ponto de eu, me debulhar em lágrimas. Livros que me emocionaram a esse ponto de eu ter uma resposta física a eles. E confesso que apesar de eu ser uma leitora muito intensa, eu me envolvo muito com personagens, não é sempre que eu choro. Mas vocês viram pelo meu vlog dos miseráveis que quando a coisa pega, quando eu me emociono, a coisa é de verdade e eu choro mesmo. Então vamos lá pra essa lista. Primeiro livro que eu trouxe aqui pra essa lista, gente, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Que eu tenho certeza também que é um livro que emocionou aí milhões de leitores que acompanharam essa saga, que afinal, ela acompanhou a vida, a adolescência, a infância de muitos e muitos e muitos leitores que, assim como eu, cresceram com Harry Potter. E as emoções que me atingiram lendo esse livro lá em 2007, eu tinha 14 anos quando eu li esse livro pela primeira vez, o livro lançou nessa época. E eu consigo lembrar exatamente das lágrimas molhando meu travesseiro, molhando meu pijama, porque eu li antes de dormir, eu lia deitada, tava deitada. 4 horas da manhã, e quando eu terminei o livro, chorando muito. E eu acho que eu chorei não apenas pelo desfecho da história, mas foram muitos acontecimentos juntos. Foi a batalha final, foi a história do Snape, foi o modo como a Rowling, ela decidiu dar o desfecho pra essa história, foi o modo como ela decidiu o destino de muitos personagens que me acompanhavam aí há 7 anos. Então foi uma coisa muito emocionante. Pegou realmente no meu coraçãozinho. Eu senti, quando eu fechei esse livro, eu senti que um pedaço de mim, um pedaço do meu coração ficou nessas páginas. E ainda tá aqui, sabe? Eu já reli esse livro várias vezes e sempre que eu reler, eu vou lembrar da mesma sensação que eu tive há 12 anos atrás. Isso que eu acho tão incrível nos livros, pessoal? Você se envolve tanto, você chora como se eles fossem pessoas reais ali. E foi um desfecho, assim, que me emocionou bastante. Segundo livro que eu trouxe para nossa listinha é a biografia do Walt Disney. E eu já falei bastante desse livro por aqui, inclusive no vídeo sobre calhamaços. Mas, gente, eu sempre falo desse livro porque realmente a história de vida do Disney é incrível, é inspiradora demais. Não apenas por ele ser um dos meus ídolos, uma das pessoas que eu mais admiro, assim, mas porque realmente a história dele é de fato uma história inspiradora, sabe? Eu me emocionei muito com esse livro, principalmente na fase em que ele adoeceu, em que ele ficou realmente muito doente e estava perto da morte. O fim da vida dele não foi feliz. Ele tinha muito medo de morrer. Ele tinha medo de deixar pra trás o que ele tinha conquistado e de não ter feito muitas coisas que ele queria. Ele tava planejando o Epcot, um dos parques temáticos ali lá de Orlando. E pra quem não sabe, o Epcot, antes, o projeto original dele, feito pelo Disney, não era ser um parque de diversões, um parque temático. Era pra ser uma cidade do futuro, uma cidade mesmo, uma cidade modelo perfeita. Mas enfim, ele tinha um projeto gigantesco, ele não conseguiu concluir. Ele ficou muito chateado quando ele viu que ele não ia conseguir levar isso pra frente, que a doença dele estava impossibilitando ele. Eu chorei muito quando cheguei nessa parte do livro. Mas eu também me emocionei com as conquistas boas e com as coisas boas que ele conseguiu, com um legado maravilhoso que esse homem deixou pra nós. Gente, a história de Branca de Neve é inspiradora. Ele foi pioneiro em muitas coisas. Tudo da Disney, tudo tem um significado muito profundo pra mim. Mas depois da leitura desse livro, o significado cresceu, parece que se expandiu na minha cabeça. E o Disney, a história de vida dele é inspiradora e me fez chorar muito. Enfim, esse livro aqui é incrível e me arrancou muitas lágrimas. Terceiro livro que eu vou trazer aqui nessa lista de livros que me emocionaram, Coluna de Fogo, do Ken Follett. Eu já falei desse livro aqui, inclusive eu gostei tanto dele que eu selecionei ele como um dos 5 melhores lidos em 2018. E pra quem não conhece Ken Follett, ele escreve ficção histórica e esse aqui é a conclusão de uma trilogia que é a da Pilares da Terra. Então a gente tem Pilares da Terra, Mundo Sem Fim e Coluna de Fogo. E eu me emocionei muito durante a leitura desse livro, muito mesmo, porque ele fala de histórias reais e a história da rainha Mary da Escócia. Quem conhece sabe como é que foi. E eu chorei muito. E eu também chorei de tristeza e indignação.
Porque esse livro, ele retrata uma fase muito sangrenta da história. Mas aqui a gente tá falando da perseguição, né, aos protestantes, a Inquisição. Então, os católicos, essa guerra católicos versus protestantes, foi um derramamento de sangue horrível. E o Ken Follett descreve algumas torturas, inclusive, uma coisa pesada. E eu não consegui evitar de ficar chocada e de me emocionar, né? Enfim, eu acho que foi um desfecho cheio de emoções, maravilhoso pra essa trilogia do Ken Follett, tá? Parabéns, meu senhor. Quarto livro que me fez chorar. Tem Alguém Aí, da Marian Keyes. Vocês já sabem que a Marian Keyes é uma das minhas autoras preferidas, ela aparece direto em alguns vídeos aqui. E os livros dela, apesar de ser chiclete, ou seja, aquele gênero que fala de ficção moderna feminina, com um toque de comédia sempre, a Marian, ela trata de uns assuntos que às vezes são pesados e tristes. De todos os livros da Marian, Tem Alguém Aí foi um que me emocionou mais, eu acho. Ele destruiu meu coração e eu não esperava. E a história te pega mesmo de calças curtas ali, sabe? Você não espera e aí ela vem e te joga uma informação pesadíssima. No momento você tá rindo e no momento as coisas parecem que não tem mais sentido. E aí você começa a se emocionar com o personagem, sabe? Engraçado que eu tava lendo esse livro no Poupa Tempo da Sé, aqui de São Paulo. Um serviço público de agendamento para você tirar documentos, etc. E eu tava lá em 2010, na fila, esperando para tirar minha carteira de trabalho. Olha que neném trabalhadora. E aí, gente, eu cheguei nessa parte do livro, eu não consegui me controlar e eu chorei ali, na frente de, centenas de pessoas me olhando e eu sentada. As lágrimas correndo tudo na minha cara. E depois eu ainda tive que tirar foto e eu saí na foto toda feia. Acho que é por isso que minha foto do RG tá tão feia. Bom, gente, o livro número 5, quem acompanha aqui o canal tá cansado de ver eu falando desse livro, mas não tem como falar de livros em que a Daniela chorou sem falar de Os Miseráveis, porque eu não chorei. Eu fiz um escândalo, eu gravei e coloquei na internet, né? Gente, chorar foi pouco, eu me desidratei, eu achei esse livro incrível e o final dele acabou com o meu coraçãozinho, as coisas que o Victor Hugo apresenta, as lições de vida, o retrato humano, a miséria, a superação. Olha, eu poderia ficar aqui horas falando de tudo que o Victor Hugo fala nesse livro e o que faz esse livro tão incrível é um desafio, tá? Encarar essas 1.500 páginas, porque o Victor Hugo, ele é prolixo demais, mas vale a pena. Sexto livro que me fez chorar, e não foi pouco, foi A Espera de um Milagre, do Stephen King. Eu não tenho ele aqui, infelizmente. Mas, gente, quem evita ler Stephen King porque acha que ele é só macabro, que ele é só terror, que ele é só, palhaços do mal saindo do esgoto? Galera, não. Stephen King, ele é o rei, literalmente, de criar boas histórias e bons personagens incríveis. Você se envolve, você se apaixona, você conhece os personagens do King, isso é que eu acho muito incrível. Ele tem um jeito de descrever personagens que olha só lendo pra entender como esse homem é bom nisso, como realmente o Stephen King, ele tem o dom da escrita. E no caso de A Espera de um Milagre, ele cria esses personagens, você se doa pra eles, sabe? Eu digo se doa porque você tá doando sua alma ali ao ler aquela história e se permitir se envolver com tudo que tá acontecendo ali. Esse foi mais um dos livros que eu me lembro de eu ter terminado lá, deitada no meu quarto, com as lágrimas escorrendo horrores. E depois eu assisti o filme com esse olhar novamente, porque o filme também, meu Deus, é uma adaptação incrível. Enfim, pessoal, é muito, muito, muito emocionante. Sétimo livro que eu vou trazer aqui hoje é Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr. Eu não sei como se pronuncia, mas eu acho que é Doerr. E esse livro aqui foi também maravilhoso. Não tá com cheiro bom. Esse livro aqui, ele se passa na Segunda Guerra Mundial. Livros que se passam na Segunda Guerra Mundial geralmente destroem nossos corações, porque foi um período com muito sofrimento, né, gente? Um período sangrento, uma coisa que manchou a história da humanidade. Mas esse livro aqui, eu acho que mais do que o sofrimento das coisas na Segunda Guerra, o que ele me emocionou muito foi a escrita dele, foi as personagens. Nós temos dois personagens aqui, um garoto que cresceu e ele se tornou um soldado alemão. E nós temos uma garota francesa que ela é deficiente visual, ela é cega. E as histórias são totalmente paralelas e em algum momento as histórias deles vão se cruzar, né, obviamente. O modo como essa personagem deficiente visual lida com as coisas eu achei incrível. O carinho que ela tem com a família dela. Olha, esse livro foi uma das coisas mais preciosas que eu li em 2017. Eu só tenho amor por ele. Eu quero até reler, porque eu tava aqui conversando com vocês sobre ele e já tá me faltando alguns detalhes, então eu
quero reler. Mas fica a minha recomendação, sim, se você quer se emocionar e se você gosta, né, de Segunda Guerra Mundial, que rendeu ótimas histórias, esta é uma delas. Livro número 8 que eu trouxe pra essa lista, Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver. Eis um livro que eu comecei odiando. Odiei mesmo. Eu achei a leitura arrastada e muito chata. Só que o ritmo do livro, ele é um pouco lento mesmo, porque quem vai narrar a história desse livro é a mãe do Kevin. E o Kevin, ele foi preso, né, no começo do livro, você já sabe, porque ele cometeu um crime na escola. E a gente tem a visão da mãe dele sobre isso, né? Então, como é que ela lidou depois. E aí ela começa a contar como é que foi o antes. Desde quando ela conheceu o pai do Kevin, até o relacionamento deles, o casamento, o nascimento do Kevin e da irmãzinha dele, até, né, o que aconteceu, né, que é o ápice do livro. Porém, do meio pro final, esse ritmo lento, esse ritmo chato, olha, você vai ficando tensa. Ele começa assim, aí vai, e aí a coisa vai ficando tensa, e aí você desmorona. Nós temos um relato visceral e pesadíssimo sobre a maternidade, sobre a responsabilidade de você ser mãe de uma pessoa como o Kevin. E olha, o final desse livro eu chorei muito. Eu não esperava. Foi um livro que valeu muito a pena eu ter lido até o final. Mexeu muito comigo esse livro. Livro número 9 aqui dessa lista. Eu vou acabar com o coração de vocês. O Menino do Pijama Listrado. Ai, meu Deus. Pode parecer clichê falar desse livro numa lista de livros que me fizeram chorar, porque todo mundo sabe que esse livro é de quebrar o coração. Caso você não conheça esse livro, nesse livro nós vamos ter a história do Bruno, um garotinho de 8 anos. Ele é filho de um comandante alemão e eles, né, a família se muda pra perto de um campo de concentração, porque o comandante tinha que ficar lá perto. Só que o Bruno tem 8 anos, ele não sabe o que é um campo de concentração. Então, um dia ele vai explorar as propriedades, ele tava meio de saco cheio lá da família, e ele chega numa cerca de arame farpado. Quando ele chega nessa cerca, ele vê que tem um menino do outro lado. Enfim, esse livro fala sobre a amizade que acontece com esses dois meninos, né? E eu não vou falar muito mais sobre o enredo, mas apenas que eu fiquei no chão com esse livro. Eu fiquei muito triste, muito triste. O filme também é emocionante no mesmo nível, assim. Eu acho que no livro ele é ainda mais emocionante porque o relato é em primeira pessoa. É o Bruno que tá contando. Então você vê as coisas pelo olhar de um menino de 8 anos. Um olhar inocente, um olhar que não entende o que tá acontecendo. Então você, como leitor formado com suas ideias, que sabe o que foi o nazismo, que sabe o que é um campo de concentração, você tá entendendo que o Bruno não tá. Então eu acho que isso também deixou o livro muito emocionante pra mim e me deixou no chão, me quebrou em mil pedaços, tipo fácil. 10º livro dessa lista, vamos continuar na Segunda Guerra e falar de A Menina que Roubava Livros, do Marcus Zusak. Outro livro que tem o Holocausto como tema, e eu sinto que esse livro aqui ele é muito subestimado. Eu já vi muitas pessoas falando que desistiram desse livro, que acharam chato, que não acharam tudo isso, que o filme é melhor. Mas, gente, eu achei esse livro incrível. E muita gente reclama da escrita, eu acho que a escrita é uma das coisas mais legais. Quem conta, quem narra essa história é a própria morte. É um elemento que vai estar presente várias vezes nesse livro. Mesmo que indiretamente, mesmo que não seja personagens conhecidos da Liesel, mas a morte está pairando, porque a gente está falando da Segunda Guerra. Então acho que se você olhar pro livro com esse olhar, você consegue entender um pouco melhor. Mas a gente também vive com a Liesel, a protagonista, a magia de uma amizade e a magia dos livros, porque ela é a menina que roubava livros. Ela descobre como os livros são fantásticos. Isso vai ter um papel muito importante na vida dela, muito importante nesse livro. A gente tem personagens maravilhosos. Um dos personagens que ficou muito gravado no meu coração foi o pai adotivo dela, que tocava acordeon. Ele era parece um personagem de Victor Hugo pra mim. Ele é um personagem com bondade no coração. Eu guardo essa história e os personagens e as coisas que acontecem aqui com muito carinho no meu cantinho, assim. Prometo que tá acabando, gente. Só tem mais 2, peraí. 11º e penúltimo livro aqui dessa lista, Jardim de Inverno, da Kristin Hannah. Eu já comentei sobre esse livro aqui. E, pessoal, que livro. Que livro. Esse eu chorei. Muito. Eu fiquei realmente tocada com essa história, eu sempre falo desse livro para as pessoas. E eu também comecei lendo esse livro não dando muita coisa. A sinopse fala sobre o relacionamento de 2 filhas e uma mãe muito fechada. E eu tinha achado, história de família, não é muito minha praia, essa coisa meio Nicholas Sparks. Mas, pessoal, a porrada que esse livro me deu no meio dos cornos foi... A gente também vai ter relatos de horrores da Segunda Guerra. Só que a gente vai estar do lado dos russos. A gente vai estar vendo o horror que foi o cerco a Leningrado. O cerco a Leningrado foi um cerco militar
a cidade que hoje é São Petersburgo, lá na Rússia, em que as tropas alemãs fecharam a cidade, realmente cercaram, por quase 3 anos. E a quantidade de pessoas que morreram, as pessoas morriam de fome, elas morriam nas praças, nos bancos, congeladas. Foi horrível, foi horrível. Tem até relato tipo de canibalismo que aconteceu. Eu não vou nem entrar em detalhes, mas foi muito, muito horrível. E nesse livro, a gente tem esses relatos. E meu Deus, é tanto sofrimento. Olha, eu me emocionei de verdade. Fiz barulho. É uma história sobre amor, sobre família, mas sobretudo é uma história sobre resiliência e sobre perdão. Não é? Não, amor, não mexe. Não mexe, senão vai desalinhar tudo. Vou ficar muito brava se você bater. E o último livro aqui pra essa lista, por mais incrível que pareça, é um livro do Robin Cook, Toxina, que é o livro que eu vou falar. Ele é um thriller médico, assim como todos os outros que o Robin Cook escreve, mas ele tem uma parte emocional aí muito, muito forte. Os livros do Robin Cook não costumam te trazer histórias que te levam a esse nível, né, extremo emocional, mas nesse caso, sim, e eu me lembro até hoje do momento em que eu chorei. E as emoções que eu senti eu também tenho muito claras ainda aqui. Eu li esse livro em 2011. Nesse livro a gente vai acompanhar a história do Kim. Kim, ele é um cirurgião de renome e a filha dele pega E. coli. Ela, obviamente, vai para o hospital passando muito mal porque ela comeu carne contaminada. Então, né, o Kim, nosso protagonista, ele vai pesquisar, ele vai investigar por que a filha dele ficou assim, o que ele pode fazer e as coisas que o Robin Cook expõe sobre a indústria da carne, tratamento do gado, tratamento da carne e os frigoríficos. Meu, esse livro é pesado. Se você tem estômago fraco, eu não recomendo. Mas se você tem estômago forte, curiosidade, leia esse livro, que ele é muito, muito forte, muito, muito bom. Mas tem uma cena aí que eu chorei muito, eu fiquei muito emocionada. A gente tem muito apego pelos personagens e eu chorei, eu acho que de choque. Teve uma parte que eu fiquei tipo... Eu lembro que escorreu uma lágrima, assim. Mas foi top, foi foda, muito bom. Eu lembro que eu fiquei, tipo, tão impressionada que eu ficava parada, eu fechava o livro, eu ficava, tipo, com a mão na barriga olhando pro teto. Bom, gente, é isto. Chegamos ao fim desse vídeo. 12 livrinhos aí que eu chorei e me debulhei em lágrimas. Espero que tenham gostado da lista. Espero que tenham anotado boas recomendações. Comenta aí embaixo quais livros que fizeram você chorar. Por favor, eu amo livros de chorar. Então me manda que eu quero chorar aí lendo livros, quero me emocionar, né? Pra isso que os livros servem, pra gente se emocionar. Fiquem atentos para o próximo vídeo. Muito, muito, muito obrigada de novo por vocês estarem aqui. E até o próximo. Tchau!